Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Darcy Zangelini Júnior, nosso consultor jurídico tributário aqui da Consulte, e eu, Gilberto Meira, também consultor jurídico tributário. E o tema de hoje, né, Darcy, é um tema que é incomum no âmbito do processo administrativo fiscal e que merece os comentários que nós vamos trazer. E diz respeito à pejotização. E é sempre bom lembrar que casos clássicos de pejotização no Brasil e problemas que foram parar lá no âmbito da Receita Federal, nós temos o caso do Luiz Felipe Scolari, o caso do Gustavo Kirten, o nosso Guga, e o caso de muitos apresentadores de TV. E é bom lembrar, né, Darcy, que o tema de repercussão geral 725, que trata da terceirização de serviços, assim definiu a tese: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social da empresa envolvida, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Ou seja, não há novidade, mas a novidade aqui nos parece quanto ao caminho que se tomou no âmbito administrativo. Como é que é essa história, Darcy? Primeiro, Gilberto, como você falou, é incomum, mas os empresários nos têm procurado assim com certa frequência, porque ainda se sentem inseguros, apesar de todos os precedentes firmados no Supremo Tribunal Federal. E como você acabou de comentar, o tema 725 é de repercussão geral, ou seja, ele é de aplicação ou de vinculação obrigatória, principalmente para a administração pública, né? Que ela é a primeira que deve seguir os preceitos emanados de um outro órgão, no caso, outro poder. E foi muito interessante essa situação, Gilberto, porque a Receita Federal ela continua autuando. E o autuado, nesse caso, era uma empresa do segmento financeiro que fez com que pessoas físicas que estavam, então, prestando serviço sob a forma de vínculo de emprego foram convidados a abrir uma pessoa jurídica. Ah, mas isso é ilegal e imoral? Bom, o Supremo já analisou. A questão é que está definida, tal qual você trouxe no início. E o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, a outra infração lavrada em 2021, e a sua impugnação, quando foi submetida à Delegacia Regional de Julgamento, teve a sua impugnação negada. Ou seja, eles mantiveram a visão do fiscal de que, naquele caso em particular, estaria configuradas as relações típicas da relação de emprego, que é pessoalidade, habitualidade, subordinação hierárquica, e não haveria que se falar em terceirização da atividade fim lícita. A despeito da decisão do STF. A despeito. Tudo isso foi superado, porque o contribuinte alegou. Daí, diante dessa decisão da DRJ, que vem a situação incomum, porque normalmente aqui no nosso dia a dia nós sempre orientamos o contribuinte que percorra a instância administrativa, porque é uma instância técnica. Para quem atua um pouco na área tributária sabe do que eu estou falando, que os técnicos que compõem principalmente o CARF, né, que é o Tribunal de Segunda Instância em Brasília, eles são muito bem preparados. E normalmente também os conselhos de contribuintes estaduais, né? Segue a mesma linha, ou seja, nós recomendamos, porque atuamos na área, que raramente se abra mão dessa instância, a não ser que se tenha necessidade de urgência ou se tenha convicção de argumento e não se queira perder tempo, não é isso? E pode ter sido este o mote do contribuinte nessa situação, porque eles apresentaram diretamente no Supremo Tribunal Federal uma reclamação, que é a reclamação de número 604-608 do Distrito Federal. E o meu relator, ministro Alexandre de Moraes, ele acatou a propositura da reclamação e deu provimento a ela. Inclusive, ele reconheceu aqui, Gilberto, uma situação muito interessante. Ele assim dispõe na parte dispositiva, com base no artigo 61, parágrafo do regimento interno do STF, julgo procedente o pedido de forma que seja cassado o acordo impugnado proferido pela DRJ,
para, desde logo, julgar procedente a impugnação apreciada nos autos do processo. Eu diria, Gilberto, que eu concordo com a primeira parte aqui, que seja cassado até o acórdão, porque desrespeitou realmente o tema da repercussão geral. Mas julgar procedente a impugnação do contribuinte me parece que foi um pouco além. Porque... E é isso que é incomum. É isso que é incomum. Ou seja, nós estamos queimando etapas e esta etapa ela vai além do julgamento pretendido, né? Eu diria que, assim como a Receita não respeitou a competência do Supremo no tema da pejotização, nesse caso, o STF não está respeitando a competência interna da própria... É como se fosse um recado ao CARF, né? E há aqueles que estão subordinados às delegacias. Olha, respeitem as minhas decisões. É estranho. Estranho, no mínimo, julgar procedente de impugnação, porque quem julga procedente de impugnação, mal ou bem, é a autoridade que a lei indica que é responsável por proferir a decisão. No caso, é a Delegacia Regional de Julgamento. Então, que eu até admitiria que se ordenasse que fosse proferido um novo julgamento, considerando os precedentes do STF. Mas... E o que chamou a atenção, que fique bem claro isso, aqueles que nos assistem, é o fato de ele estar na primeira instância ainda, né? Sim. Na Delegacia Regional de Julgamento, não se chegou nem ao CARF, de qualquer forma. Claro que eu não tenho aqui todos os elementos, mas tudo indica que houve uma renúncia em instância administrativa a partir dessa decisão, e foi uma decisão consciente. Diante da profusão de precedentes, foi uma opção consciente que o contribuinte adotou. E isso é importante que aqueles que nos assistam entendam. O contribuinte, em sede de discussão no âmbito administrativo, ele tem essa prerrogativa. Ele não fez nada errado. O que chamou a atenção realmente foi o fato de se suprimir todas as instâncias e a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? Exatamente. Pois então, para que fique registrado e para aqueles que quiserem investigar um pouco mais, ler, porque certamente entrando lá na página da Secretaria da Fazenda, vocês encontrarão todo o petitório, todo o andamento do processo em si. Anote aí, reclamação número 608, né, do Distrito Federal, tema 725. E o ministro relator é o ministro Alexandre de Moraes. Em síntese, para o dia de hoje o que nós tínhamos era isso, e em próxima oportunidade, eventualmente poderemos evoluir sobre a temática, ficando aqui o nosso convite. Primeiro, para que você dê o joinha lá na nossa página quando este vídeo for ao ar. Segundo, inscrever-se para que toda e qualquer nova divulgação você seja informado imediatamente. E, por terceiro, distribua esse vídeo, combine com seus colegas a leitura, nós agradecemos. E um último detalhe, querendo comentar, sugerir, trazer novos temas, você tem um e-mail à sua disposição, que é o momentoconsult@consult.com.br. Nós estamos aqui para atender essas necessidades. Até uma próxima, não é isso, Darcy? Isso, até uma próxima. Obrigado pela audiência.